Basicamente, a ideia que a gente combinou é que trazer realmente pessoas com muita credibilidade no setor de saúde para conversar com vocês hoje, que é o Dr. Ari, hoje no HCOR, e o Paulo do Einstein, para que, então, eles possam transmitir, talvez, uma discussão que tem sido muito relevante nas estratégias dos hospitais, que é ter o paciente como centro, que muitas vezes os fornecedores e fabricantes ficam um pouco distantes desta definição, desse olhar estratégico. Muito obrigado, Maurício. Bom dia a todos vocês. Eu queria agradecer, Maurício, a oportunidade que você está nos dando de estar aqui para bater um papo. Na verdade, a dinâmica que a gente pretende seguir aqui é uma dinâmica que tem que ser muito interativa. A ideia é a gente conversar sobre ideias, discutir nossos pontos de vista. Nós que estamos na gestão de hospitais, não temos muito contato, hospitais ou outros tipos de unidade prestador de serviço, não temos muito contato direto com vocês, né, que são fabricantes, distribuidores, etc. E nós entendemos que o setor de saúde brasileiro, em particular o setor de saúde chamado suplementar privado, ele está passando por mudanças muito grandes e, de certa forma, a meu ver, até aceleradas, que fazem com que o nosso posicionamento como gestores hospitalares e o posicionamento de vocês como fabricantes e distribuidores tenha que ser repensado. Eu queria agradecer o Maurício pelo convite, o Ari pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia. Eu lido muito com atendimento a cliente, tenho sentido na pele as dificuldades por esses tempos turbulentos que a gente tem passado, né? E esse momento de profunda transformação pelo qual a sociedade, o mundo está vivendo, ele impacta intensamente na saúde, né? Ele vem obrigando a gente a fazer mudanças constantes, são mudanças aceleradas, eu acho que o Ari está coberto de razão. O Fórum Econômico Mundial do ano passado, né, do começo de 2016, tratou justamente desse tema, e ele descreve esses tempos como ele chama esse momento, né, de quarta revolução industrial. Ele localiza no tempo as três épocas no passado, né, que a gente lê nos livros de história, mas a gente está vivendo uma revolução. Ele chama esse momento, que não tem nem data ainda bem definida, ele chama esse momento de interação de sistemas cibernéticos com sistemas físicos. Então, a gente está realmente vivendo profunda transformação. E quando parece que o tempo passa mais rápido, muito provavelmente é porque ele está passando mais rápido mesmo. Entendam que a transformação da sociedade em função desse novo momento de dados e algoritmos é tão grande que está mexendo profundamente com a prática da medicina, com o papel dos médicos. Combinando os softwares, né, de aprendizado de máquina com o melhor conhecimento clínico, humano, o nosso hardware vai permitir uma entrega de cuidado que performa, que supera qualquer coisa que possa ser feita de forma isolada. E esse artigo tem sido muito debatido e discutido, e isso coloca muita pressão nos médicos ou nos profissionais da saúde, porque o médico agora, e isso já vem sendo escrito há algum tempo, né, e a gente vem debatendo, ele não é só mais o responsável por solicitar exames e prescrever tratamentos, ele vai ter que liderar. Ele vai ter que liderar as equipes de saúde, ele vai ter que entender que o paciente está no centro do cuidado e é para ele que a gente trabalha, ele vai ter que integrar equipes, e ele vai ter que buscar melhor resultado clínico, ele vai ter que medir resultado. Necessário que as instituições de saúde de excelência assumam também o papel de formar esses médicos e de se preparar para um futuro próximo, quando não haverá espaço para comunicações evitáveis, desperdícios, recursos e mecânicas de remuneração apoiadas na utilização de materiais e medicamentos. Então, a gente tem uma profunda preocupação com a mudança pela qual o sistema está passando, né? A gente não pode mais viver de excesso, viver de desperdício, isso é insustentável para todo o sistema. A gente teve uma oportunidade de levar isso a uma prática que eu acho que foi muito bacana, eu queria contar rapidamente aqui para vocês. Num desses GMAs, né, uma reunião de grupo médicos assistenciais,
com o time de urologia, a gente discutiu como é que a gente poderia ser mais competitivo em torno de um procedimento específico, que é ureterolito, tratamento de cálculo urinário, né, da urolitíase, e a gente levou para o grupo de médicos, né, médicos e outros profissionais, os dados, de forma muito transparente e direta. E ele mostrou uma variabilidade impressionante na utilização de todos os recursos, de áreas, insumos, incluindo materiais especiais. Esses profissionais participaram, então, da definição técnica de quais seriam os fornecedores, e, a partir da discussão técnica, selecionaram 2, e, com esses 2, eles discutiram preço. Então, é um espaço mais ou menos como esse, né? Não tão grande, não com tantas pessoas, em que os médicos puderam ter acesso a todos os valores que a instituição praticava com os fornecedores foram convidados a apresentar os seus produtos, puderam discutir tecnicamente. E essa é uma aproximação muito bacana, né? Em que as partes discutem a melhor forma de reduzir custos, de ser mais competitivo e, em função disso, captar mais cliente, aí gerando um ciclo positivo de geração de valor. O modelo de remuneração, infelizmente, ele ainda é muito baseado em consumo de volume, né? O nosso modelo de remuneração ainda é muito baseado em fee for service. E pequenas oportunidades de modelos de remuneração alternativos, né? Com uma tendência a que isso aconteça de forma mais intensa no futuro, então a gente vai começar a enxergar isso de forma mais clara nos próximos anos, né? O Ari é uma pessoa que tem discutido muito isso. Eu acho que 3 a 5 anos não vai ser mais uma opção. A gente deve ter cada vez mais modelos alternativos de remuneração, com uma tendência a evoluir para assumir risco ao longo do tempo. Vocês já estão ouvindo falar em desenho para o valor, ou seja, tem que entregar valor, em precificação baseada em performance, e distribuição e serviço de produto, tendo o cliente como o foco, como o seu principal centro. O futuro da saúde é saúde, não é doença. E a saúde, cuidar da saúde vai acontecer cada vez mais da porta do hospital para fora, em direção à casa do cliente. Isso se chama saúde populacional. Saúde populacional é o nome do jogo daqui para frente. Isso significa mudança para os hospitais, significa mudança para os médicos e significa mudança para nós. Que enquanto o modelo de conta aberta, fee for service, enfatiza o desenvolvimento de complexidade, de habilidades técnicas complexas, os modelos baseados em valor recompensam trabalhar junto e desatando os nós dos problemas da sociedade. Uma coisa que o palestrante lá disse, eu estou copiando o conceito dele, sem pedir autorização, é a diferenciação entre o fornecedor do hospital e o aliado do hospital. É claro para mim que os hospitais buscam um aliado que, como eu disse, pratique preços competitivos, mas que esteja olhando os valores do hospital. E entre os valores, hoje que está muito claro, é olhar o paciente como um centro de referência fundamental. Eu acho que é um exercício que, logicamente, tomará uma reflexão do supply chain, de que valores são esses que estão sendo, hoje, olhados pelos hospitais brasileiros. E esses valores, é preciso que vocês estejam se aproximando de discussões como essas, que são seniors executivos da área médica, que, na verdade, definem o desfecho clínico e, portanto, o cuidado que nós, como pessoas, teremos nos hospitais brasileiros. Então, a pergunta que eu deixo, talvez, para a gente discutir, né? Que conceito é esse de me distanciar de ser o fornecedor tradicional no sentido das relações comerciais, que são absolutamente relevantes, mas para me tornar um aliado? Qual é o conceito de valor? O que quer dizer, o que está muito em moda, né? Value-based healthcare. Vamos só rever esse conceito para ficar todo mundo na mesma página. Vamos olhar uma equação.
A equação, ela tem, no numerador, desfechos clínicos, indicadores de segurança assistencial, de não dano ao paciente, e a experiência do paciente. Ou seja, quais são os resultados clínicos para aquele paciente, aliados a como ele vivenciou aquele cuidado, isso é o numerador. E o denominador é quanto custou. Ou custou para quem prestou o serviço, ou custou para quem está pagando. Essa é a equação de valor. Quando nós falamos em entrega de valor, saúde, value-based healthcare, nós estamos falando dessa equação. Porque nós estamos nesse momento de transformação, começa a haver uma diversidade muito maior de maneira de agir nos prestadores de serviço. Isso eu acho que é consequência do momento de transformação, mas isso impõe uma dificuldade adicional na relação para quem está se relacionando com aquele prestador. Esse é um ponto. O outro ponto é que você enfatizou o protocolo como uma forma de reduzir essa variabilidade. Eu tenho dúvidas. Eu queria que o Paulo comentasse, e o Maurício também estivesse à vontade, comentasse as questões que o Jarbas levantou, como é que nós poderíamos aqui, digamos assim, reduzir a sua angústia, que é a de muitos, e, de certa forma, a nossa também. Não tem um caminho pronto, asfaltado, né? Esse caminho tem que ser construído, e cada instituição vai ter que construir isso de uma maneira muito próxima e com os recursos que tem, né? Mas eu acho que é uma demonstração que a gente está passando por um ciclo intenso de mudança. O que eu acho que hoje é um denominador comum é o grande desperdício que existe dentro da cadeia de prestação de serviço, né? E esse desperdício ele existe em diferentes frentes. Acho que uma frente grande é a variabilidade da prática médica. E eu acho que essa variabilidade ela deve ser minimizada, né? Ou seja, a variabilidade deve existir em função das características do paciente, porque nem todo paciente é igual. Então, ele vai, em determinados momentos, demandar tratamentos diferentes ou alternativas diferentes de diagnóstico ou terapêutica. Mas que a gente vai ter que reduzir isso, a gente vai ter que reduzir. Eu acho que uma das maneiras é apresentando o problema para os médicos, mostrando para eles de forma transparente o que está acontecendo e pedir para participar da solução. E aí eu acho que é uma coisa que eu acho que talvez a gente tenha que fazer, é compartilhar o resultado positivo. Perfeito. Porque eu acho que hoje a gente não faz. Se o paciente é efetivamente, se o consumidor é efetivamente o centro desse novo desenho do sistema de saúde, a gente precisa ajudá-lo a encontrar as melhores informações para a tomada de decisão. E, infelizmente, a gente tem poucas fontes confiáveis. Eu acho que tem muita informação ruim disponível na internet, né? Nos sites que as pessoas eventualmente acessam de maneira regular. Mas eu acho que, primeiro, reconhecer que a informação tem que ser dada para o paciente, né? E que, para a informação ser dada para o paciente, a linguagem tem que ser uma linguagem diferente, o meio tem que ser um meio diferente. Eu acho que utilizar realmente mídias eletrônicas são formas muito interessantes de implementar isso, e, eventualmente, ter parceria com instituições de saúde que possam ajudar a formatar esse conteúdo de uma melhor maneira, né? De uma maneira que isso seja mais fácil de traduzir. Eu acho que aqui tem, Maurício, uma oportunidade da gente ser aliado, né? Produzindo conteúdo relevante, entregando, fazendo ele chegar para o cliente, de maneira que ele possa se apropriar do conhecimento e usar esse conhecimento para melhor tomada de decisão. Não estou dizendo que isso é fácil, acho que isso é difícil, inclusive, rentabilizar, contabilizar isso, né? Porque às vezes a gente não consegue enxergar isso, mas essa seria uma forma de estreitar laços entre prestadores, né? Médicos, hospitais, e a indústria, quem produz material para o paciente. Acho que a gente tem aqui uma super oportunidade. Eu vejo, sim, grandes oportunidades de alinhamento entre indústria e prestadores de serviço, no sentido de prover soluções
para a educação e a inclusão do paciente. Tudo que nós fazemos como prestadores de serviço em melhora de entrega de valor, etc., etc., está afetando 10% do que se gasta em saúde. Os determinantes sociais, determinantes culturais, as questões de saneamento, as questões nutricionais, as questões de evitar o aumento da obesidade, diabetes, etc., etc., são muito mais impactantes quando a gente olha para o efeito no gasto de uma nação ou de uma determinada região com saúde do que o que nós fazemos. E a questão da educação do indivíduo, do cidadão, que eventualmente é um paciente, é uma das principais ações que nós devemos ter. E por que não ter uma maior colaboração entre indústria e prestadores de serviço, entre indústria e aqueles que detêm o conhecimento para desenvolver conteúdo, para mudar essa curva de despesa nas sociedades com saúde. A gente tem, baseado o nosso modelo de remuneração e de margem, tendo os insumos como fonte de receita. E o que vai acontecer nos próximos anos, e o que está acontecendo hoje, que vai de forma acelerada acontecer nos últimos anos, é que esses insumos vão passar a ser fonte de custeio para os prestadores de serviço, e não mais de receita. E isso, a meu ver, é um catalisador muito significativo, saudável na nossa relação. Esse é um momento de profunda transformação na sociedade. E nós, né, como responsáveis pelo talvez maior bem das pessoas, que são a saúde, nós precisamos estar intensamente envolvidos nessa mudança e fazer o máximo esforço para que ela aconteça de maneira que as nossas organizações se sustentem pelos próximos muitos anos, né? E, então, de novo, eu parabenizo o Maurício, a Bionexo, e agradeço a Ari por ter me ajudado nesse espaço. A mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é que pensem na equação de valor, pensem em como vocês, como aliados, podem ajudar os prestadores de serviço a entregarem valor ao paciente, considerando a tripla meta e observando que isso deverá ser feito dentro de uma visão de saúde, de gestão de saúde da população. Pensem como que, através de diversos mecanismos que envolvem, tanto como novos medicamentos ou equipamentos são incorporados, até como eles são vendidos ou comercializados, vocês podem contribuir para essa agenda transformadora que nós estamos vivendo agora. Muito obrigado e tenham boa continuidade de evento. Muito obrigado.